Olá pessoal, no episódio anterior do quadro Professor Explica, eu comecei falando da função do servidor público municipal e, para dar continuidade, eu preciso falar da função, o que é cargo comissionado, como eu anunciei no início do programa anterior. Então vamos lá. De forma muito simples, o serviço público, na maioria dos setores, tem uma pequena parcela, mas uma pequena na maioria dos casos, até insignificante de um modo geral, de funções ou cargos ocupados por pessoas nomeadas. Nomeadas por quem? Pelos gestores responsáveis, na maioria dos casos eleitos, no caso de um prefeito. Estes servidores, essas pessoas que também são servidores públicos, no entanto, não exercem a função como servidor efetivo destes que aprovam e passam por concurso público. Pois bem, criou-se aos poucos, em algumas cidades do país, um vício na gestão pública de aumentar as nomeações. E aí esse é o primeiro imbróglio que aqui na cidade de Ponta Grossa a gente tem. Os números confirmam que a Prefeitura de Ponta Grossa tem o maior número, a maior média de servidores como cargos comissionados nomeados pelo prefeito municipal. É isso mesmo. A Prefeitura de Ponta Grossa, quando você compara com as prefeituras das cidades de porte médio do Paraná, tem a maior média, o maior número absoluto e percentual de servidores comissionados, dos cargos nomeados pelo prefeito. E qual é o critério pela nomeação de um prefeito? Na maioria dos casos é por algum alinhamento político, alguma simpatia ou outros critérios que a maioria das pessoas que pagam a conta não sabem, porque não se diz, não se justifica. Diz a lenda que no Palácio da Ronda as escolhas passam por critérios absolutamente estranhos, que inclusive tem uma lenda no Palácio da Ronda que chama Lobisomem da Ronda. Mas esse é um outro debate que a gente faz em outro momento do quadro Professor Explica. O fato concreto é que na Prefeitura de Ponta Grossa tem mais de 300 cargos comissionados. É isso mesmo. Para ser um pouco exato, entre 310, 315 servidores comissionados. Esta nomeação desse número expressivo dá um gasto mensal preocupante para a cidade. Por isso que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa apresentou uma proposta de que se cortasse 60% desses 310 aproximadamente, eu estou falando de 180, ficariam 130 ainda. Atenção! Se cortasse 60%, ainda assim, Ponta Grossa teria a maior média de comissionados das cidades médias do Paraná. O que é a cidade média do Paraná? O IBGE tem um conceito que diz que cidade média são as cidades que têm uma população entre 250, 300 a 500, um pouco mais, 600 mil habitantes. Nesta média das cidades do Paraná, Ponta Grossa é campeã. Parabéns, ganhamos uma. Temos a maior média de cargos comissionados proporcionais do Paraná. Sim, pois quem paga a conta? A população. É você que paga a conta. Qual que é a saída? Não é exclusividade desta atual gestão. Porque esse vício, essa espécie de contaminação, ele vai passando. Então, portanto, nós estamos falando de um estudo que a nossa assessoria gentilmente apresentou, que ao longo dos últimos 20 anos, eu falei ao longo dos últimos 20 anos, nós estamos falando de mais de 5 gestões, essa nomeação aumentou, vem aumentando de forma preocupante. E o que significa? Significa comprometer o orçamento da cidade com recursos que poderiam ir para determinados serviços importantes, como a saúde, ou mesmo para reconhecer direitos que a atual gestão não paga de setores do funcionalismo público, como os profissionais de saúde que enfrentaram sérios problemas com a falta de equipamento de proteção individual durante a pandemia do coronavírus. É isso mesmo? Aconteceu isso aqui na cidade, em vários setores. E essa lenda urbana, que se chama nomeação de cargos comissionados para agradar
aliados políticos, pessoas que dizem que apoiam determinado partido, determinada legenda, e que beneficiam pessoas que não, por opção ou por uma série de outras razões, não fazem concurso público. Pois, francamente, você não acredita que se essas pessoas gostam tanto de trabalhar no serviço público, elas não deveriam ser nomeadas, deveriam ir lá fazer concurso público, como cerca de 7 ou 8 mil servidores em Ponta Grossa faz, só na cidade? Não é justo que alguém nomeado e em momento de eleição, então preste atenção, comece a observar que parte destes cargos comissionados, que você pode encontrar os nomes no Diário Oficial do município, não tem nenhum... Pode acompanhar, ajude e acompanhe. Muitos desses comissionados, nesse momento, estão fazendo o papel de defensores de políticos, de grupos que estão há décadas no tal do Palácio da Ronda, se revezando em cargos, beneficiando determinados grupos, determinadas famílias. Não é estranho? É estranho, mas é simples e fácil de mudar. O que precisa para mudar então, se falta servidor público? Muito bem. Falta servidor público aonde? Falta na saúde, nós sabemos disso. Se falta servidor público na saúde, por que a gente não pode nomear alguns amigos, alguns filhos de amigos, alguns filhos de políticos que são nossos aliados? Porque você tem que ter respeito ao dinheiro público. Você precisa respeitar que enquanto a grande maioria da população batalha de manhã à noite para sobreviver, não é justo e não é honesto beneficiar determinados grupos, determinadas famílias com nomeações por alianças ou por interesses eleitorais. Quer trabalhar no serviço público? Quer fazer parte? Quer fazer carreira? Tem um plano, vai lá e faz concurso. É mais simples e inclusive defensável. Você pode, inclusive, neste caso, se aprovado em concurso público, lutar junto com os milhares de outros trabalhadores do serviço público de Ponta Grossa para melhorar seu salário. Você não precisa dever favor para ninguém, nem para um vereador, nem para um secretário, nem para alguém que é candidato que está lhe prometendo um cargo. Seja autônomo, exercite a dignidade. É possível, viável e fácil. Vamos combinar? Para mudar de verdade é simples, mas precisa pulso firme, vontade política e um pouco de competência, um pouco de leitura, para conhecer que muitas das inverdades que envolvem os servidores públicos passam por boataria, meias-verdades ou desinformação. Então preste atenção, há uma diferença entre cargo comissionado, que em Ponta Grossa tem uma espécie de exército de mais de 300 pessoas, nomeadas muitas vezes sem critérios técnicos ou sequer justificativa, e a grande maioria dos servidores municipais, concursados, e que tem um salário em média muito baixo. Aí tem uma outra diferença. Os indicadores confirmam que esses cargos comissionados, preste atenção, esses cargos comissionados, em muitos casos, ou numa parcela bastante majoritária, têm um salário maior do que os trabalhadores efetivos concursados do município. E aí, é justo? Nem aqui, nem em qualquer outro lugar do mundo que você acredita que possa se falar de cidadania e dignidade. É possível mudar, não é mesmo? O quadro Professor Explica de hoje fica por aqui. Aqui não tem espaço para desinformação. Neste quadro, nós vamos mostrar para você, toda semana, um pouco de como funciona, ou melhor, poderia funcionar de forma mais tranquila, a administração pública municipal em Ponta Grossa. Quer mudar de verdade? Vem com a gente. Vote 50. O Professor Explica fica por aqui.